Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje eu vou reagir aos comentários de vocês sobre o último NXT do dia 16 e do último SmackDown do dia 19 de dezembro de 2025. Nós tivemos alguns assuntos muito interessantes, tivemos alguns comentáriozinhos que valem a pena a gente reagir. Então, se você quiser saber qual é a minha reação aos comentários de vocês desses últimos shows, assista esse vídeo do começo ao fim, porque as minhas opiniões, como sempre, irão surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial, senta o dedo no like, cara, é de graça. Porque quando você faz isso, você força o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso vídeo, porque você indica que você gostou dele, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando do último NXT e do último SmackDown. E a gente vai começar, e assim, o motivo pelo qual a gente resolveu colocar a NXT no meio é porque tiveram algumas situações interessantes que aconteceram no NXT, e também porque a gente deve ter muita gente subindo da NXT para a WWE em janeiro. Tem gente falando que as subidas foram canceladas, mas assim, sinceramente, eu acho que vai acontecer porque o SmackDown com 3 horas, com o SmackDown do jeito que tá, vai ficar insustentável, tá? Enfim, o primeiro comentário é do Marcos Martins sobre aquela troca de títulos do campeonato norte-americano da NXT com a Tia Hale ganhando o título contra a Blake Monroe. E ele diz o seguinte: e olha lá, a Tia Hale querendo ganhar o título forçando por conta própria só porque a personagem dela é meio maluquinha da cabeça. Bom, eu sei que o Marcos tá de zoação, né? Assim, ninguém hoje em dia, em sã consciência, acredita que a luta livre é real. Mas vale a pena apenas eu traçar um comentáriozinho, porque às vezes a gente acha, ou pode achar, pode ter pessoas que podem achar que algum lutador pode querer forçar a barra para fazer as coisas acontecerem do jeito dele e assim ganhar um título, né? Assim, por mais que o título seja bom na carreira de um lutador de luta livre, porque apesar de ele ser um ator, ele também é um competidor e ganhar títulos faz com que ele ganhe cartaz. Os títulos na luta livre são como filmes de um ator na vida real. São reconhecimentos, medalhas de reconhecimento para ele. Então, se um lutador tem títulos na WWE, é porque ele foi reconhecido pela WWE como um bom lutador. Depois, quando ele sai, ele consegue ganhar uma grana no cenário independente. Agora, qual é a questão aqui que eu queria trazer? A questão que eu queria trazer aqui é que, assim, por mais que algumas pessoas possam achar que isso aqui seria possível, a verdade é que se um lutador fizesse isso, se ele forçasse a barra e a WWE descobrisse que ele forçou a barra, que ele fez as coisas por conta própria, ele seria demitido na hora, cara. A WWE ela não tem tolerância com um lutador que não segue o roteiro, tá? E isso aqui, esse tipo de coisa, é tido assim como uma das piores coisas a se fazer no mundo da luta livre. Os lutadores eles têm que ter consciência de que eles são ali personagens. Eles são empregados, quer dizer, não são empregados, eles são contratados da WWE. E que eles estão ali para cumprir um papel num roteiro que é apresentado. Se o cara sai do roteiro e ele resolve fazer as coisas por conta própria, no improviso, cara, a WWE ela não gosta muito. E o improviso, assim, o improviso numa luta não é um grande problema, se for combinado. Né? Se um lutador chega para outro e fala, pô, olha só, vamos fazer um improviso aqui, deixa eu fazer um suplex em você a mais do que a gente tinha combinado, o cara vai chegar e falar, não, beleza, vamos lá, vamos fazer. Esse tipo de improviso não é um problema. Ou, por exemplo, o cara tá nos bastidores, tá fazendo uma promo, manda algo de improviso que não é um grande problema, não é shoot, né? Não é algo verídico, né? Não é tipo 0 e 3 da Tiffany Stratton pra cima da Charlotte Flair. Cara, tranquilo, beleza. Agora, esse tipo de improviso aqui, da pessoa mudar o resultado de uma luta, forçar a barra pra ganhar o título, cara, isso aí seria demissão no ato. Então, assim, a Tia Hale não foi demitida, isso é um indicativo de que ela não forçou a barra. Mas assim, eu sei que o Marcos Martins estava brincando. E assim, esse tipo de coisa que aconteceu, esse bot, pode até favorecer a persona da tia, que é o próximo comentário, né? É, tem, assim, teve um outro comentário sobre o show aqui. O Vitor Fishborn, tava meio fora de ordem aqui no meu slide, né? O Vitor ele diz o seguinte: eu acho que deveriam aproveitar o bot e manter o título, e ainda iria colocar ela para ganhar a revanche de um jeito meio duvidoso de novo. Ela podia ter uma persona de roubar ou ganhar de formas diferentes, assim como o Dom Dom. Então,
Esse é o tipo de coisa que a WWE poderia fazer para consertar o problema, tá? É, você tem um problema. A Tia Hill ganhou o título, não deveria ter ganho. Ok, o juizão errou e tudo mais. Pinfall foi contado, ele não deveria ter contado, enfim. Isso é um debate eterno que a gente vai ter. Agora, como é que você transforma, você pega um bando de limões e transforma numa limonada? Fazendo isso que foi falado. Você muda a persona da Tia Hill, você faz com que ela comece a ganhar roubado por conta de ela ser baixinha, então ela ter que ser esperta para conseguir as vitórias e mantém o título nela. Com isso, você faz o seguinte, olha, a Blake, ela tudo bem, ela foi lá, foi apresentada, ganhou o título norte-americano. Vamos aproveitar agora, vamos jogar ela no cenário do campeonato principal. Vamos jogar ela para pegar a Jacy Jane da vida, a Jordynne Grace, pegar essa mulherada que tá lá no main event e bota a Blake Monroe para pegar essa galera. Hoje em dia, não seria um problema. A gente sabe que a Mariah May, né, a Blake Monroe, ela tem cartaz para ser campeã da NXT. Ela só tá fazendo um tempo na NXT. Então, sinceramente, eu acho que a WWE ela deveria aproveitar essa oportunidade. Abriu-se uma janela de oportunidade. Né? O título mudou de mãos. Foi sem querer? Foi. Cara, tira Blake Monroe desse cenário. Bota ela no campeonato da NXT. Bota a Tia Hale pra defender esse título por um tempo. Muda um pouco as coisas. Aproveita isso e de repente dá certo. Por que não? Eu, sinceramente, eu vejo a Blake Monroe como uma lutadora de main roster. Entendeu? Eu acho que ela tá fazendo tempo na NXT, sinceramente, então aproveita. Manda ela pra lá. Eu acho que a WWE poderia aproveitar. Agora, o Gabriel e o Pedro Lucas trouxeram um comentário sobre o cenário do main event da NXT. E envolve o Bafemi. E todo mundo e a mãe falam que vai subir para o main roster. Eles disseram o seguinte: o Gabriel disse, o pessoal tava falando que o Miles Bourne ia ser empurrado, mas acho que o hype passou. E agora, tanto de Aero Survival e agora essa Number One Contender, foi ele quem levou o pinfall, tanto do Javon Evans quanto do Leon Slater. Eu acho que o Tony D'Angelo deveria ganhar esse título do Oba perto do Royal Rumble. Talvez um show semanal para o Oba subir de vez. E o Pedro Lucas acrescenta, vale lembrar que o Tony ganhou o North American Championship do Oba também. Então credenciais ele tem. Como é Rio, pode até dar uma roubada para proteger o Oba. Sim, é verdade. Inclusive, tem gente dizendo que o Tony D'Angelo teria alguém ali que fez com que ele mudasse a cabeça. Porque na cena em que ele abandonou, que ele estava lá no restaurante, que ele sumiu, ele olhou para o lado e ele viu alguém. Então, foi aquela cena relacionada ao The Sopranos, né? Que ninguém sabe se o Tony Soprano foi morto ou se não foi morto na cena final dele. Mas a verdade é que o Tony DeAngelo ele viu alguém. E ao ver esse alguém, isso poderia ser alguém que influenciou o Tony a se tornar quem ele se tornou. Então, sim, eles poderiam fazer com que o Tony derrotasse o Obafemi para ganhar esse título, com a aparição desta pessoa que a gente não sabe quem é, tá? E isso poderia liberar o Obafemi para finalmente subir para o main roster. O cara tá pronto, né? É o que eu já falei em alguns vídeos atrás. O Obafemi ele tem o tipo de aura que lembra muito a aura do Brock Lesnar de 2002. É o cara que, se chega no main roster e ganha o campeonato mundial em 6 meses, ninguém reclamaria de ele ser forçado, porque ele é realista a esse ponto, tá? Tudo bem, ninguém reclamaria, entre aspas, porque tem gente que não gosta do Obafemi. Mas enfim, eu acho que o Obafemi ele tem um potencial desse nível. E o Tony DeAngelo seria, sim, a pessoa perfeita para tirar o título dele. Com relação ao Miles Bourne, cara, sinceramente, eu nunca vi esse potencial nele. Eu acho que o pessoal foi muito naquela de que ele era o Baby Orton, era o Randy Orton pequenininho e tudo mais, lá. E no final das contas, o Obafemi simplesmente... o Miles Bourne simplesmente, assim, ele não tem nada demais. Absolutamente nada demais. Eu olho pra ele e tal e. Tem gente melhor aí na NXT. Agora, o Pedro Lucas ele vai trazer um comentário sobre os shows
e sobre o título feminino. Na verdade, não só o título feminino, mas o título da WWE. Eu acho que ele tá falando do título feminino, tá? Mas a gente vai tecer um comentário sobre isso. Ele diz o seguinte: para uma pessoa que acompanhou mais NXT esse ano, eu acho bizarro considerar o NXT acima do SmackDown, mas é minha opinião. Que ano ruim para a Brand Azul. Esse título da WWE parece secundário perto do Mundial do Raw. Bom, vamos lá. Durante o ano de 2025, o SmackDown ele teve mais baixos do que altos em matéria de qualidade, enquanto que o Raw teve mais altos do que baixos. Assim, o ano de 2025 para mim, eu já falei para vocês, o ano da WWE foi um ano inconstante, no sentido de que tiveram momentos muito bons e momentos muito ruins. Nós tivemos shows, tanto do Raw quanto do SmackDown, que foram nota 10, e tivemos shows que foram nota 5, nota 6, nota 6,5. Né? Lembrando, aqui no canal eu nunca dei nota abaixo de 5 para um show da WWE, porque eu entendo que se tem duas pessoas se engalfiando no ringue, para mim já é alguma coisa. Tá? Mas enfim, com relação à percepção do nível dos títulos da WWE, no masculino, ao longo do ano, o campeonato indiscutível da WWE sempre foi tratado como título principal. Por quê? Porque ele estava ou com Cody ou com John Cena, que são os dois principais caras da companhia. Tá? O campeonato mundial ele foi um título secundário. Teve nas mãos do Gunther, do Jey Uso, do Seth Rollins. O Seth Rollins elevou mais o título do que o normal. Depois foi parar nas mãos do CM Punk, que está com um título meio encostado. Ele está com o título, mas não tem defendido o título. Então, hoje, o campeonato da WWE masculino ainda tem um valor maior do que o feminino, do que o campeonato mundial da WWE. Já o que os campeonatos femininos, o campeonato mundial feminino teve um valor maior do que o campeonato feminino da WWE. Ao longo do ano, quem foi que teve o título da WWE feminino? A Tiffany Stratton, que é uma novata que começou no ano passado, basicamente no main roster, e a Jade Cargill. E a Jade Cargill. Já com relação ao campeonato feminino mundial, nós tivemos Rhea Ripley, que é a face da divisão feminina, Io Sky, que é a melhor lutadora de luta livre hoje, entre as mulheres. Tivemos a Naomi, que foi uma personagem excepcional. E temos a Stephanie Vaquer, que também é uma das melhores lutadoras hoje da WWE. Tá? Então, quando você junta isso, você vê que os principais talentos femininos da WWE disputaram o campeonato mundial feminino, o campeonato do Raw. Enquanto que o campeonato da WWE, ele ficou ali meio que entre lutadoras meio novatas no main roster que a WWE queria empurrar. Então é por isso que eu acho que, no caso do feminino, eu concordo contigo. O campeonato mundial tem mais valor do que o campeonato da WWE. Já no masculino, não tem como o campeonato da WWE tem mais valor do que o mundial. A diferença é menor no masculino do que no feminino. A diferença de importância do campeonato mundial feminino para o campeonato da WWE feminino é muito grande. Já a diferença de importância no masculino entre o campeonato da WWE e o campeonato mundial é bem menor, mas o campeonato da WWE ainda é um pouco mais alto. Agora, vamos falar sobre esse cenário feminino aí do SmackDown, e o Fujian deu um apanhado aí sobre como é que ele percebe a situação lá. Ele diz o seguinte: a divisão de tags femininas é a melhor coisa na WWE hoje. Gostaria muito que a Nia e a Lash ganhassem os cinturões de duplas e dominassem a divisão até certo pay-per-view, Royal Rumble ou Raw depois do Rumble. Hoje a gente precisa de campeões que realmente façam você olhar e falar, elas são dominantes de fato. Diferente de uma certa Goldberg feminina e forçada. E diferente das Kabuki Warriors, que nos segmentos parecem samurais, mas quando vão à luta, peidam e ficam bem kawais de animes. Cara, o que é um kawaii de anime? Responde aí nos comentários o que é um kawaii de anime, por favor. E pelo visto, teremos uma Fatal 4-Way no dia 5, o que é ótimo e imprevisível. Bom, vamos lá. Eu acho que o Fatal 4-Way do dia 5 está praticamente sacramentado na pedra. Talvez não seja no dia 5, talvez não seja no primeiro SmackDown no ano, o primeiro SmackDown de 3 horas, tá? Seria uma forma de eles darem uma alimentada nesse SmackDown de 3 horas, mas pode ser no Raw do dia 5 também, porque o título é defendido nos dois shows. Agora, com relação ao cenário das duplas e o que eu acho que vai acontecer, sinceramente eu acho que esse Fatal 4-Way é perfeito
para que as Kabuki Warriors mantenham o título, tá? Por quê? Porque tem tanta gente aparecendo na luta que elas podem dar um jeito de roubar o pinfall, entendeu? Elas podem fazer uma situação em que, por exemplo, a Nia Jax e a Lash Legend estraçalhem alguém, e aí as Kabuki Warriors tirem ela do caminho e façam um pinfall a seguir. É o tipo de luta perfeita para se roubar pinfall. É triple threat, é fatal 4-way, é a luta perfeita para isso. Tá? E ainda mais uma Fatal 4-way de duplas, que é aquela luta que você só tem duas lutadoras no meio do ringue ao mesmo tempo. Tá? Então é o tipo de luta que você consegue fazer uma blind tag, você entra lá e você rouba um pinfall, alguma coisa assim. Eu acho que as Kabuki Warriors vão manter o título. Tá? Quer dizer, assim, eu acho, mas não tô tão certo assim. Mas eu acho que elas mantêm o título nesse cenário. Agora, com relação a Naya e a Lash, eu concordo que seria legal elas terem o título. A Lash, por exemplo, eu acho que tem muito mais talento do que a Jadeberg, né? E eu acho que seria muito melhor ter elas como campeãs, e até por um tempinho, para depois, de repente, elas perderem na WrestleMania, numa luta em que elas sejam derrotadas naquela tipo de luta Davi versus Golias, né? Eu acho que seria legal de ver. Mas com certeza a divisão de tags femininas é hoje uma das melhores divisões, uma das que está mais interessante, que está melhor construída, está com as melhores histórias. E por que isso? Porque grande parte da divisão é feita por main eventers, que deveriam estar lutando pelos títulos de simples. Infelizmente, esses títulos de simples eles estão bem encostados. A gente está tendo que aturar Stephanie Vacan fazendo field com Nikki Bella e a Jade Cargill fazendo field com a Mitin, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que dava para ter um certo equilíbrio. Enfim. O Felipe ele traz um comentário sobre o Cody Rhodes e eu achei interessante. Eu queria divagar sobre esse assunto um pouquinho. Ele vai dizer o seguinte: eu acho que a WWE está preparando terreno para o futuro heel turn do Cody Rhodes. A WWE está dando uma palhinha para nós do que seria o Cody sendo um heel. Eu estou gostando bastante desse lado agressivo do Cody Rhodes, principalmente desses últimos segmentos dele. Ele invadiu a casa do Drew e deu um pau nele. E também, quando o Nick Aldis veio conversar com ele disse que não. E que ele trabalha para o Nick. Ele não trabalha para o Nick e o Nick trabalha para ele. Então eu acho que terá um heel turn do Cody nessa luta com o Drew ou na WrestleMania. Então, o Felipe, eu acho que sim, a WWE ela tá deixando algumas pontas possíveis para o caso deles puxar o gatilho e fazerem o Cody Rhodes fazer um heel turn, tá? O próprio Cody já disse que ele não vai se aposentar sem fazer um heel turn, tá? Ele quer ser heel na WWE. Qual é a grande questão? É que eu acho que a persona do Cody, eles estão fazendo essas pontas para ele se tornar um heel. Porém, eu acho que eles, na verdade, eles estão adaptando gradualmente a persona do Corey para o Corey, em vez de ser mais próximo do John Cena, do que era o John Cena, aquele mocinho baunilha, sanitizado, que apela só para as crianças e tudo mais, eles estão começando a direcionar o Corey para se ter uma persona mais parecida com a do Stone Cold Steve Austin. Uma persona mais agressiva, antissistema, que fala que é ele quem manda e tudo mais. E aí no processo eles deixam a pontinha ali pronta para que caso eles queiram puxar e botarem o Cody Rhodes como rio, eles possam fazer isso de forma mais fácil. Eu sinceramente, eu tô gostando dessa persona do Cody. Eu acho que ele deveria subir mais um nível e aí ele começar a fazer o que o Stone Cold fazia, que era estraçalhar todo mundo pelo caminho dele. E eu acho que isso poderia fazer com que o público admirasse ainda mais o Corey. Não apenas o público das arenas, mas o público da internet. Eu acho que essa proximidade da persona do Corey para a proximidade do que era a persona do Stone Cold e até um certo ponto a do The Rock, não tanto, mas até um certo ponto a do The Rock, eu acho que pode fazer maravilhas na carreira do Corey. Ele tem feito isso, mas tem feito isso do jeito dele, ele não tá imitando a forma do Stone Cold de fazer promo, nem nada do tipo. Eu acho que tá sendo legal. Vamos ver se o pessoal sai aí para de ficar criticando o Corey e começa a elogiar por conta dessa mudança de persona dele, porque vai acabar apelando para um público mais jovem.
Agora, o Nobuyuki, ele chegou e fez um comentário sobre as Kabuki Warriors. Ele disse o seguinte: eu sinceramente não estou gostando do tratamento que a WWE está fazendo com as Kabuki Warriors. Desculpe falar, mas para mim estão taxando a Asuka e a Kairi Sane pra bosta. Imagine você ser as atuais campeãs das duplas da divisão e sempre acabar perdendo ou ser desclassificado por interferência de outra pessoa na luta. Infelizmente não dá para levar mais a sério. Falta a WWE trazer aquela imponência e atitude por parte delas para representarem de fato perigo na divisão. É isso, tá? É isso. Eu acho que, na verdade, a imponência e a atitude elas têm, né? Elas vêm, elas mostram isso quando elas vêm para o ringue, quando elas estão nos bastidores, que elas atacam as adversárias, elas vêm para o ringue com uma certa aura. O que a WWE precisa fazer é fazer elas pararem de perder, né? As Kabuki Warriors hoje são quase como as piores duplas da divisão de duplas. Né? Você tem Charlexa, que tem mais aura e tem mais imponência. Você tem Rio, que tem mais aura e tem mais imponência. Você tem Lash Legend e Nia Jax. Você tem Bayley e Lyra Valkyria. E as Kabuki Warriors estão realmente assim, apanhando para todo mundo. Eu acho que a WWE precisa fazer com que as Kabuki Warriors vençam mais as lutas, ou então tira o título delas e faz elas explodirem de vez. Porque o que não dá é para fazer com que a dupla que mais perde da divisão ser as campeãs. Eles precisam mudar isso. Ou eles fazem as Kabuki Warriors vencerem mais, ou eles tiram o título delas e fazem com que a Kairi Sane bata de frente com a Asuka e finalmente a gente tem a feud que muita gente está pedindo entre as duas. E agora o Danilo ele traz um comentário que é sobre a disputa do Corey contra o Drew, né? E ele vai dizer, assim, ele vai falar uma coisa que eu achei interessante, tá? Ele diz o seguinte: eu vi em algum lugar, mas como eu não me lembro no qual, eu não sei se procede. Deve ter sido no Reddit, sinceramente, ou no Facebook. Mas parece que a luta do Drew contra o Corey será uma Three Stages of Hell. Bom, para quem não conhece, a luta Three Stages of Hell é uma luta de duas quedas em três, aonde cada queda tem uma estipulação. A primeira queda é uma luta comum, então a primeira decisão ganha a queda. A segunda luta pode ser uma luta de hardcore, que é uma luta, uma street fight, que não tem regras, né? É basicamente pode usar qualquer tipo de arma. Ou poderia ser uma outra estipulação, poderia ser uma Last Man Standing, por exemplo. E o terceiro, a terceira estipulação pode ser, no caso, seria uma Hell in a Cell. Tá? E eu achei muito interessante essa estipulação, por quê? Primeiro, porque nós não tivemos Hell in a Cell em 2025 na WWE. A última Hell in a Cell, que é aquela jaula que pega até o apron do ringue, foi CM Punk e Drew McIntyre no ano passado, no Blood 2024. Tá? Então, seria uma forma de você trazer a Hell in a Cell, já traz logo no começo do ano, em 2026, e eu acho que seria aí uma grande possibilidade, inclusive para o show de abertura de 3 horas do SmackDown, porque esse tipo de luta demora bastante tempo, é uma luta geralmente de meia hora para cima, então ajudaria a ocupar o primeiro show de 3 horas da WWE. Eu particularmente gosto da ideia, mas eu acho que se tiver uma Three Stages of Hell, o Cody Rhodes ele ganha definitivamente do Drew. Aniquila o Drew de vez, o Drew ele descansa um tempinho e volta no Royal Rumble. Eu acho que não vai ser nesse cenário que o Drew finalmente ganha o título do Corey. Tá? Eu nem acho que o Drew tá ali para ganhar o título do Corey, sinceramente. Eu acho que eu acho muito difícil um cenário do Drew ganhar o título do Corey. Mas eu acho que se fosse, por exemplo, uma Hell in a Cell pura, e o Drew teria mais chances. Mas numa Three Stages of Hell, isso significaria que o Drew teria que ganhar 2 quedas do Corey. Eu acho muito difícil da WWE fazer isso, sinceramente. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu particularmente gosto da ideia. Eu só trouxe isso aqui porque tem gente que não gosta muito de trazer spoiler e tal. Eu só trouxe porque o Danilo disse que não sabe aonde viu, então não sabe se procede. E eu também não vi nenhuma notícia a respeito disso na gringa. Mas também eu não tenho X, eu não fico caçando spoiler nas mídias sociais, né? Eu não sou caçador de spoiler, né? Então, eu acho que vai ser se for Three Stages of Hell, vai ser uma luta bem legal. Vamos ver o que vai acontecer. E por fim,
tanto o Rafael quanto o Heitor trouxeram um comentário sobre aquele segmento cinematográfico na casa do Drew. E eu queria trazer os meus comentários sobre esse segmento, porque os dois discordaram, e teve gente que discordou sobre esse segmento. O Rafael diz: a única coisa boa desse SmackDown foi o segmento cinematográfico. A WWE deveria fazer mais isso para histórias que eles têm a longo prazo. Já o Heitor diz: SmackDown muito fraco. E que segmento patético esse da casa do Drew. Vergonha alheia. Cara, olha só, vamos lá. Não é a primeira vez que a WWE faz segmentos de invasão a casas, tá? Nós tivemos Stone Cold Brian Pillman lá no auge da Attitude Era. Nós tivemos Triple H e Randy Orton ali no auge da feud deles em 2009. Tá? Nós tivemos vários segmentos. Não, nós não tivemos vários. Tivemos esses dois segmentos na história da WWE de invasão de casa. A gente sabe que isso é muito sério nos Estados Unidos. Isso é uma felony, né? É um caso grave, invasão à privacidade. Inclusive nos Estados Unidos te dá o direito de atirar no cara que está invadindo a tua casa. Né? É um caso de legítima defesa. É um negócio muito sério lá, muito, muito sério. Então, quando você tem um segmento de invasão de casa, a WWE que ela quer trazer o quê? Ela quer trazer um impacto maior para a feud, para a disputa. E a história do Corey em invadir a casa do Drew é uma memória à história do Stone Cold Steve Austin invadindo a casa e o Triple H invadindo a casa. Dois lutadores agressivos, faces agressivos, e mostram que não estão nem aí pra lei, eles querem mais é resolver a pendenga deles. Então, por isso que eu falei que a persona do Corey tá se aproximando da persona do Stone Cold e ao que era o Triple H em 2009, exatamente porque ele tá demonstrando essa agressividade e ele tá demonstrando essa impetuosidade. O Stone Cold era danado para ir preso na época da Attitude Era. Ele ia preso e era libertado na semana seguinte ou até mesmo no mesmo show. Tá? Agora, com relação à qualidade do segmento, eu achei que foi no ponto. Eu particularmente gostei do segmento cinematográfico. Eu já tinha gostado quando eu vi na internet, tá? É claro que o pessoal pode falar, mas o tom foi meio canastrão e tudo mais. Mas, gente, a gente não tá falando do Robert De Niro e da Glenn Close fazendo um filme de Hollywood. A gente tá falando do Drew McIntyre e do Cody Rhodes, né? O Cody é ator de Hollywood? Ok, mas né, não é essas coisas. Então, assim, a gente precisa dar uma relevada aqui na situação. O Drew também né? Vai fazer o Highlander lá, né? Então, assim, eu acho que o segmento ficou legal. Eu acho que alavancou bem a história, trouxe mais um tom pessoal para a história. Trouxe um tom de que você começa a pensar assim, pô, mas o Drew tem razão, né? Pô, o que o Corey foi fazer invadindo a casa dele? Não tinha nada que ter ido lá invadir a casa dele. Nada. Entendeu? O Nick Aldis já tava resolvendo a situação da luta entre os dois. Então, assim, e o Corey não teria como saber o que o Drew tinha falado. O Drew quer a estipulação. Aí o Corey não gostou e vai lá e invade a casa dele. Ele não teria como saber isso. Ele tava do lado de fora. Né? A não ser que o Nick Aldis tivesse uma escuta. Olha só a quantidade de situações que você poderia puxar e você poderia pensar assim, pô, mas espera aí, o Drew tem razão. O Nick Aldis veio negociar com ele, daqui a pouco o Corey vem do nada querer invadir a casa, pô, o Nick Aldis tem uma escuta, o Nick Aldis passou o bizu pro Corey Rhodes lá do lado de fora, ele veio e veio na trairagem. Então, assim, são detalhezinhos da história que você pensa assim, pô, mas se eu tivesse no lugar do Drew, eu também ficaria bolado. Eu também ficaria bolado. Vem o general manager, vem aqui, vem falar comigo, daqui a pouco vem o cara que é o meu adversário querendo invadir minha casa, mas que história é essa? Né? Então, eu acho que tá sendo bem interessante essa história. Eu particularmente gostei do segmento, tá? Eu não achei que foi ruim, não achei que foi pai, eu achei que foi bem feito. Concordo com o Rafael de que a WWE deveria fazer isso mais vezes, tá? Eu não me importo com segmentos cinematográficos, assim como eu nunca me importei com lutas cinematográficas, tá? Então, eu acho que sim, a WWE poderia fazer mais isso. E com relação a esse segmento, eu acho que alavancou um pouquinho mais a história, nos faz querer saber qual é o raio da estipulação da luta. Se for Three Stages of Hell, eu acho que vai ser incrível. A gente só tem que aguardar para ver o que a WWE vai fazer para resolver essa história, e isso nos faz querer ficar ligados no SmackDown da semana seguinte. Tem gente que
Eu vi muitos comentários de pessoas falando que estão um pouco cansados no SmackDown, que o SmackDown tá meio repetitivo. A thumbnail foi de propósito, né? O título do vídeo foi de propósito para provocar essa reação em vocês. Mas eu ainda eu sou um cara positivo. Eu acho que 2026 as coisas vão melhorar pro SmackDown. Por incrível que pareça, eu acho que a subida para 3 horas pode melhorar um pouco as coisas. Vai ser ruim no sentido de cobrir show até 1 hora da manhã, depois de 9 até meia-noite, mas é de sexta para sábado e eu sou um cara caseiro, eu não sou um cara de sair, então para mim não faz a menor diferença, beleza? Então, vamos ver o que a WWE vai fazer. Eu particularmente estou animado para essa última luta, mesmo sabendo que o Drew vai perder, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês, desde já eu agradeço. Essa semana a gente deve ter alguns vídeos no cativeiro, eu vou tentar gravar alguns vídeos aqui em casa, não sei quantos vídeos eu vou conseguir gravar, mas eu vou ter um pouco mais de condições de gravar vídeos lá na casa do meu sogro, em Araruama. Vai ter live lá do cativeiro, então a gente vai estar se vendo aí essa semana também. E não deixem de continuar acompanhando os nossos vídeos e a maratonar os nossos conteúdos. Semana passada eu botei muito conteúdo no canal que acabou não engajando, sei lá por quê. Então deem uma olhada, tem muito top 10, muito vídeo falando do ano de 2025. Então se você quiser saber o que eu penso sobre o que aconteceu na WWE em 2025, dá uma olhada no canal, tem muito vídeo legal. E não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para nos ajudar. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela para vocês, desde já eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.